Muito bem, vamos agora mostrar para vocês um trecho da entrevista que eu fiz agora de manhã com o Nilson Leitão, o novo presidente do IPA. O IPA é o Instituto Pensar Agro. Ele reúne todas as entidades do agro em torno de uma grande mesa chamada IPA, cuja sede fica lá em Brasília. Eram 46 entidades, agora todas, são 54 entidades, formando todo o agro em torno de uma mesa, pensando, né, em cima do que vai acontecer, do que está acontecendo, novo governo, novo Congresso. Aí eu separei um trechinho, a entrevista na íntegra nós vamos mostrar já no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, vamos mandar para o Notícias Agrícolas, vai ficar no nosso canal, Tempo e Dinheiro, no YouTube, mas veja o trecho que eu perguntei para o Nilson a respeito do posicionamento deles sobre o direito de propriedade e essas informações de invasões de terra. Ouçam aí. Ok, Nilson, muito obrigado pela sua presença aqui. Nilson Leitão, presidente do IPA. Você é a principal entidade que pensa o agro, o Instituto Pensar Agro. E nós estamos com um novo governo, estamos também com um novo Congresso. Como é que você está vendo a situação, Nilson Leitão, e como é que a gente tem que olhar essa nova situação? Bom, João, primeiro uma alegria, um privilégio falar com você, que é um dos melhores e maiores comunicadores, por entender o agro, por conhecer os bastidores, as necessidades, as demandas do agro. É sempre bom falar com quem entende disso de forma muito clara, transparente e honesta. Isso é muito bom. Bom, o IPA hoje, que tem mais de 50 entidades, ele não é a maior nem principal, não. Ela apenas juntou na mesma caixa todas as entidades do agro brasileiro para poder, tanto estar lá o produtor como a indústria, discutindo do mesmo jeito, da mesma forma, com suas peculiaridades separadas, mas o melhor para o Brasil, a eficiência, a desburocratização, né, e desamarrar esse Brasil, e desatar esse Brasil para poder gerar emprego, gerar renda, que é o que o agro sabe fazer muito bem. Bom, é um novo momento, é um governo novo, Congresso não tão renovado como foi em 2018, 2014, 2010, é uma das menores renovações dos últimos anos, mas é claro que vem com um novo desenho. Quando passa por esses 4 anos do governo Bolsonaro, volta o governo do PT, né, depois de todos os acontecimentos do impeachment e tudo mais, volta com a mesma cara, ainda mais intenso, né, no sentido de ter o petismo dentro do governo, com muito mais ministros petistas assumindo aí funções, ou seja, o governo do PT de 2023 é mais petista que o governo do PT de 2003, no seu desenho, né, nas suas funções, é claro, pela fotografia dos seus ministros. Mas, obviamente, muitos desafios que o setor vai ter que ter exatamente por isso, ou também por ser um novo momento. Então, o que a gente espera, o Congresso, é um Congresso que hoje conhece mais os temas do agro. A Câmara Federal tirou da sua pauta, acabou aprovando 5 temas imprescindíveis para modernizar o agro brasileiro no ano passado, com o Lira, com o presidente Lira. A reeleição do Lira é uma boa notícia para o agro, não é uma má notícia. Ele cumpriu com o que nós sugerimos, pedimos e reivindicamos a ele através da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, ele cumpriu em aprovar o licenciamento ambiental, regularização fundiária, defensivos agrícolas, autocontrole, temas polêmicos e caros para o agro, mas que ele aprovou na Câmara Federal. Ficou para trás a 490, que é a lei do marco temporal, que trata das questões do marco temporal de áreas indígenas, e também vai avançar para quilombolas, e também trata da liberdade econômica do índio. Então, essa ainda está lá na Câmara, pronta para ser votada, e há um compromisso de ser votado. Então, na Câmara Federal, o que a gente espera é continuar nessa velocidade. Ou seja, está numa corrida, mantém o presidente da Câmara, aumenta a nossa bancada na Câmara Federal, e isso é importante, e aumenta a frente parlamentar da agropecuária. Vai aumentar a nossa quantidade e qualidade também dos nossos parlamentares dentro da frente parlamentar. No Senado Federal, obviamente, nós gostaríamos de ter alguém que tivesse tido essa velocidade do Lira. O senador Rodrigo Pacheco, que foi reeleito, ele não teve interesse nessa pauta, essas pautas todas ficaram paradas no Senado Federal, saíram da Câmara e estão lá paradas, algumas conseguiu passar pelas comissões, é o caso de defensivos agrícolas, o autocontrole deu uma avançadinha, mas, no geral, não houve uma ação sistemática como houve na Câmara e uma vontade da presidência do Senado de fazer o que teve pela presidência da Câmara.
Mas tem uma notícia boa, que os senadores eleitos vão aumentar muito a bancada do agro, são pessoas que têm mais conhecimento, mais afinidade, intimidade e conhecem as agonias, as demandas do agro, liderado por vários, mas claro que não pode esquecer aqui de colocar como ponto principal de referência a ex-ministra Tereza Cristina. Então, é claro que ela vai poder conduzir esse processo com mais rapidez, com a sua forma de trabalhar, ela sabe fazer essa articulação de forma mais afável, tranquila, e eu estou com muita esperança em que o ano de 2023 nós vamos conseguir no Senado virar essa página desses temas que estão parados lá. Pois é, Nilson Leitão. O IPA, a gente entende que é um instituto, como o próprio nome diz, ele pensa as estratégias, né? Ele não eu não vejo o IPA como uma entidade de enfrentamento, não é isso, mas assim de dar caminhos. E a gente não pode esquecer, e eu tenho que voltar a esse tema, de que o governo Lula, ele não é favorável, ele não se mostra favorável ao agronegócio. Ou pelo menos, como ele diz lá, né, o agronegócio empresarial, não é isso? Mas também a gente entende que o governo tem que se ajustar às posições. A gente tem que ficar preocupados, temerosos com esse governo. Como é que o produtor te ouve, Nilson? Um pé atrás? Como é que a gente faz? Eu acho que a gente está vivendo muito mais pelo trauma do passado, né, nesse momento, e isso é claro que assusta, né, João? Não tem como se assustar quando lá nos anos de 2003, 2004, houve inúmeras operações ambientais onde colocou todos os produtores rurais na mesma bala, né? E o agro, que produz, que exporta, que é esse carro-chefe da economia brasileira, é o agro que deveria ser premiado por todos os prêmios ambientais, de preservação, de sustentabilidade, né? Tudo isso é o que o produtor faz. O verdadeiro ambientalista é o produtor rural que preserva a sua nascente, seu córrego, a sua reserva florestal. Não é outra pessoa. O outro é ativista, que não vai lá bancar essa preservação ambiental que o Brasil tem, que quem banca isso é o produtor rural privado. Nem o governo consegue preservar, porque a maioria das áreas que tem desmatamento, que tem incêndio, são as áreas públicas. Mas onde tem a propriedade rural privada, independente de tamanho, aquele incêndio que vem da natureza, o produtor tira o dinheiro do bolso, o banco, e não vai pedir dinheiro para ninguém, ninguém vai lá também oferecer para ele. Então, a maioria dos desmatamentos da Amazônia, por exemplo, foi feito pelo INCRA, em toda a história, né? Não tem outros dados que conseguem contrapor isso. Então, eu acho que o enfrentamento desse novo momento é, primeiro, ter muita cautela para não convocar a briga antes do tempo. Mas, sim, vivemos um momento em que as entidades estão mais organizadas, o agro está mais organizado, e com tudo isso é possível você demonstrar com mais clareza e combater a desonestidade intelectual em relação aos dados do agro. O agro, ele é simplesmente, a única função dele é produzir alimentos, em todos os sentidos. O alimento para o ser humano, o alimento para a máquina, o alimento para o carro, né, o alimento para a economia, o imposto, tudo isso é produzido pelo agro. Então, nós não vamos aceitar, em nenhuma hipótese, nenhuma pecha, em nenhum momento, qualquer tipo de condição pejorativa para o agro, que é o que, de fato, transformou o Brasil, inclusive em relação à nossa relação internacional. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, João, você para sair do Brasil para fazer uma compra nos Estados Unidos, fazer uma viagem para os Estados Unidos, você tinha que comprar dólar na casa de câmbio, colocar dentro de uma sacola, dentro da tua mochila, da tua mala, e levar, porque lá cartão de crédito tinha muita dificuldade de ser usado, porque nós não tínhamos laço comercial, nós não tínhamos esse equilíbrio da balança, nós não tínhamos superávit nas nossas negociações. Agora não, quem que proporcionou essa facilidade para aquele que não tem nada a ver com o agro, mas que vai viajar para os Estados Unidos, para a Europa e usar seu cartão de crédito, ou para aquela indústria que quer importar o produto com mais facilidade? É o agro que deu esse superávit, é o agro que deu essa condição econômica para o Brasil de melhorar a vida de todos os brasileiros, não foi só com o alimento que está ali. Então o agro tem que ser respeitado e eu não tenho dúvida que o governo já entende isso de forma melhor. Agora, não será possível conviver com aquilo que convivemos no passado, né? Se o governo ele quer trabalhar contra o desmatamento legal, conte com o agro. O agro está junto, as entidades, os produtores, os setores, os deputados, a frente parlamentar. Quer combater os crimes ambientais, aqueles que de fato ocorrem, que é uma minoria, estamos juntos para combater. Não tenha dúvida disso. O que nós não vamos aceitar
é colocar na vala comum, como foi feito no passado. O que nós não vamos aceitar é deixar um plano safra capenga que não atenda o pequeno e o médio produtor. Né? Isso aí nós não vamos aceitar. Em nenhuma hipótese o setor vai se unir contra isso, mas aquilo que o seu governo tiver de fato com intenção de fazer o agro continuar sendo esse carro-chefe, sendo o setor mais importante não só econômico, mas também social, porque onde tem cidade de agropecuária, é onde tem o maior índice de desenvolvimento humano, IDH, onde tem o menor índice de mortalidade infantil, e são dados levantados pela CNA e por outros institutos, outras entidades. Então, o agro, ele não proporciona apenas o alimento, ele proporciona justiça social, economia, desenvolvimento e relação internacional. E cuida do meio ambiente pagando essa conta. Então, eu acho que a relação com o governo vai ser exatamente nesse sentido. O governo vai concordar com o agro, porque a bandeira deles é apenas eles tomaram, de uma forma, a nos colocar do outro lado da trincheira. Mas nós estamos na mesma trincheira contra crimes ambientais. Não tem nenhum problema. Sim. Nós estamos na mesma trincheira contra o trabalho escravo. O que nós não podemos é que eles usem isso de forma generalizada, pejorativa e achando que com isso vai denegrir a imagem daqueles que sustentam o Brasil. Ô Nilson, a gente vai, antes da última pergunta, que é a conclusão, que é o caminho que nós vamos seguir, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque nesse instante a gente está vendo aí, está ouvindo, estão pipocando aí notícias novamente de invasões de terra, uma coisa que a gente passamos 4 anos sem esse sofrimento. Então, assim, eu acho que a questão do direito à propriedade que está na Constituição é importante a gente discutir nesse momento. Como é que a UIPA vê essas ameaças de invasão às propriedades? Bom, João, um dos últimos projetos que eu apresentei ainda como deputado foi tornar crime inafiançável a invasão de terra no Brasil. É crime inafiançável, na minha opinião, passou na comissão, está ainda tramitando, eu deixei de ser deputado, mas isso aí é um ponto que deveria parar de ser discutido, deveria estar ainda na pauta de qualquer governo, seja de direita, de esquerda, de centro. A invasão de terra é uma coisa violenta, invasão de propriedade, né? Invasão do Congresso, é a mesma coisa. Então, não queira separar, não. Invasão é invasão. Você tem um trâmite, você tem política de Estado para isso, você tem formas de buscar isso de forma legal, né, serena. O que você não pode é tomar na mão grande quem produz. Tomar nada de quem produz. Isso não é justo com nenhum lado. Isso não é questão partidária, não é questão ideológica. Isso é uma questão de segurança jurídica para todos os lados. Isso é uma questão de desenvolvimento organizado para um país e também de facilitar, de transmitir para o nosso investidor, que nós precisamos de investimento internacional no Brasil para continuar crescendo, gerar emprego, para poder dizer a ele que o Brasil é um país moderno, organizado e seguro para se investir. A invasão de terra tem que ser combatido pela polícia, tem que ser combatido, não pode ser aceito por qualquer governo, seja lá quem for. Né? Então, eu acredito muito. O atual ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, eu disputei a eleição do Senado com ele, eu perdi a eleição para ele, mas eu tenho muita esperança, expectativa da sua firmeza no Ministério da Agricultura nesse sentido. Se tem alguma ala do governo que pensa que invadir terra é o caminho para melhorar o Brasil, então o ministro da Agricultura tem que se posicionar e com certeza vai se posicionar contra isso, assim como toda a estrutura do próprio governo tem que se posicionar, Ministério da Justiça e assim por diante. É crime. Quem invade terra é criminoso. Não tem outra forma de tratar isso. Muito bem. Quem invade terra é criminoso. Temos que deixar isso muito claro. Né? Agora, isso para encerrar. O IPA, o Instituto Pensar Agro, agora está com todas as entidades do agro reunidas aí em torno de vocês. Qual é a orientação, qual é a sua fala para os produtores nesse momento? Bom, primeiro de fazer aquilo que eles sabem fazer melhor do que ninguém. Os produtores são aí um exemplo para o Brasil, porque quem define o tempo dele, o calendário deles é a natureza. É só Deus que define quando plantar, quando colher. O Estado vai ter que continuar fazendo a parte dele. O que os institutos, a política, a frente parlamentar, as entidades todas têm que se organizar para facilitar esse alcance ao crédito para eles, fazer com que, nesse momento, eles acreditem que estão sendo bem representados, porque todas as associações, em cada estado, de soja, de milho, de algodão, as federações, né, seja lá ou de fruta, ou de laranja, ou minério, seja lá quem for os seus representantes principais, acreditem que estão muito bem organizados para representá-los e querem evoluir no sentido de fazer você trabalhar com mais tranquilidade, com menos custo e estar dentro do Congresso Nacional, que é a grande trincheira
para poder fazer as reformas que o Brasil precisa. Então é importante o produtor rural continuar cumprindo o papel dele. O agro não é um partido político, o partido do agro é o Brasil e o Brasil precisa do agro e é imprescindível o produtor continuar evoluindo. Nós precisamos desse produtor que fez a diferença para o Brasil. Ele fez a diferença para mudar a cara do Brasil nesses últimos 20 anos, desde a década de 90 para cá com a exportação. Então, mais de 20. Então, nós precisamos realmente continuar trabalhando dessa forma e contar conosco. Eu acho que procure as suas associações, seus sindicatos, sua federação, fique mais perto das entidades organizadas, porque é aqui, nessa organização, é que nós vamos conseguir ter propostas boas e também combater aquelas que podem fazer mal para o dia a dia do nosso produtor rural. A CNA está fazendo um trabalho fantástico, reunião semana toda para poder organizar uma nova estratégia de comunicação com isso. Esse é um outro ponto, João, que eu deixei para você discorrer. Pois é, não, então, antes de encerrar, essa é uma informação importante. Através das novas presidências, como é o caso do IPA, através do Nilson Leitão, e também, como você informa, a CNA pensando a mesma coisa, está havendo uma reorganização no agro para se comunicar melhor com toda a sociedade. Esse é o plano, Nilson? É isso. O presidente da CNA, João Martins, convocou todo mundo e disse, olha, precisamos comunicar melhor. E é claro que isso vai iniciar na casa da CNA, mas vai contaminar todo mundo. A CNA começa e vai contaminar todo mundo com esse modelo de tentar entender, conversar melhor com o produtor rural, vai conversar melhor também com a população urbana, com os formadores de opinião, com os multiplicadores e com aqueles que falam do agro todo dia, como é o caso seu, João Batista, e de outros, que possa ter mais informações no dia a dia, que possa estar mais perto dessa rotina que queremos ter de campanhas permanentes para poder mostrar a importância desse agro. Você vê uma beleza que eu ouvi essa semana, João. O brasileiro, seja lá quem for ele, pobre, rico, médio, milionário, ele nunca deixou de acreditar na qualidade do alimento brasileiro. Ele vai lá no supermercado, compra o seu produto, abre o produto e come. Tem gente que tira a tampa de um iogurte ou de qualquer outra coisa e bebe ali mesmo, né? Compra o queijo, vai lá e corta e come. O café põe lá na xícara, ele não fica cheirando, lendo, olhando o rótulo, olhando bula para saber se aquilo tem qualidade. Ele sabe, ele acredita na produção do Brasil, ele acredita na qualidade do alimento do Brasil e com isso, é claro, ele acredita na fiscalização que esse alimento tem. Então nós temos aí tudo para não dar errado e para não deixar nenhum governo atrapalhar o setor produtivo. Mas a comunicação passou a ser o ponto prioritário nesse primeiro momento, exatamente para tirar do nosso colo, da nossa testa, daqueles que sabem que o agro é imprescindível para o país, qualquer tipo de crítica pejorativa, de informação desonesta ou aquilo que só faz para atrapalhar a economia, o emprego e a renda. Muito bem. Então, com essa mensagem de esperança, mensagem positiva, a gente encerra esse contato com o novo presidente do Instituto Pensar Agro, o IPA, o meu amigo Nilson Leitão. Nilson, muito obrigado pelo carinho mais uma vez, pela atenção com o tempo e dinheiro, e vamos em frente. Eu que agradeço, João, e parabéns. Você é um ícone para nós aí e já salvou muitas situações com informações imprescindíveis na hora certa. Grande abraço. Obrigado, Nilson. Vamos em frente.